Oi, gente! Estamos aqui de volta nesse canal de sucesso, Miss Doctor. E hoje com um tema super interessante, que é como estudar focado para uma prova. A gente tem a mania de querer estudar e querer saber tudo, e querer estudar tudo, todos os conteúdos, esmiuçar todas as coisas possíveis sobre aqueles temas. Se a gente tivesse tempo e capacidade intelectual para tanto, assim, capacidade intelectual realmente a gente tem, mas existe uma coisa chamada staff mental, que às vezes quando você exagera demais, você acaba perdendo a qualidade e isso é bastante complicado. Então, vocês devem ter imaginado aí, vocês já devem ter percebido que essa não é a forma mais ideal para você estudar, principalmente quando você tem uma prova específica para fazer. Então, esse vídeo, ele serve para você que está no ensino médio, vai fazer uma prova, para você que está no vestibular e vai prestar vestibular, para você que já está aí caminhando para fazer provas específicas de especialização, residência médica, em casos de médicos, né, e outras profissões aí, e, por exemplo, direito, para prestar OAB, enfim. Existem um leque de possibilidades para você que vai prestar um exame, prestar uma prova específica. E para isso você precisa estudar de uma forma diferente. Você não pode pegar todos os conteúdos do mundo e querer esmiuçar cada um deles, porque essa não é a forma mais eficaz de conseguir ser aprovado nessas provas específicas. Então, né, vocês já devem ter ouvido falar daquele ditado: quem quer tudo não tem nada. Então, assim, se você quer saber tudo, no final você não sabe muita coisa de nada. Então, você tem que saber o básico de tudo e você tem que saber o principal daquilo que você tem necessidade realmente de saber. Então, na hora de você realizar provas específicas, como eu já tinha falado, com vestibular, residência, provas da faculdade, provas da sua escola, do seu curso, você precisa definir qual que é o nicho de conhecimento daquela prova, daquele exame, tá? Qual que é o nicho que você precisa focar, porque não adianta estudar tudo sem ter foco em nada. Então, para você realizar uma boa prova, uma prova assim que tem essa especificidade, você precisa, primeiro, saber qual que é essa instituição que você, principalmente em caso de vestibular e residência, saber qual que é a instituição que você vai prestar essa prova. É o Enem? É a USP? É uma Unifesp? É uma Unicamp? Qual que é a prova? Qual que é a instituição que você vai prestar essa prova? Você tem que saber. Aqui, tirando que eu imagino que você já saiba o que você quer realmente fazer da vida, né? E aí você já está partindo para a segunda etapa, que é a etapa de prestar a prova e tentar ser aprovado naquilo. Então, você tem que saber onde, saber qual que é a instituição. Tá, beleza, eu quero prestar, assim, principalmente o Enem e a Unicamp. Então, sabendo que você quer Enem e Unicamp, você vai focar naquelas instituições. Aí você vai pegar o amado, querido, gostoso e saboroso edital, que tem quase tudo que você precisa saber. Então, você vai pegar esse edital, você vai esmiuçar esse edital. Você vai saber tudo o que aquela banca, o que aquela prova vai te cobrar de conteúdo. Beleza. Então você vai estudar coisa que não tem no edital, coisa que eles não vão te cobrar, não. Se bem que eles sempre assim colocam coisas muito amplas no edital, mas daí onde você vai ser espertalhão, você vai ser safa e vai pegar tudo que você conseguir sobre aquela instituição, sobre o modelo de prova, sobre como que eles costumam cobrar. Vai anotar no caderninho ali os pontos e os assuntos principais, os modelos das provas, etc. Você vai estudar aquela instituição, você vai estudar aquele edital, para você saber tudo sobre como essa prova funciona. Se você não souber tudo, porque também aí é muita coisa, você tem que saber o básico para prestar uma prova lá, né? Tá, beleza. Então, qual que é a banca que elabora? Né? A gente tem várias instituições aí que são também bancas de prova e às vezes elaboram provas de outras faculdades, né? A Unig, por exemplo, que é uma faculdade no Tocantins, na cidade de Gurupi,
Não é a própria Unig que elabora a prova. Ela contrata uma banca elaboradora de prova que faz a prova e aplica a prova. Então você tem que saber aquela instituição, qual que é a banca que elabora a prova daquela instituição. Aí você vai estudar sobre esta banca. Você pode pegar, por exemplo, as provas, todas as provas feitas por essa banca e ver o padrão de questões. Porque daí você vai ter uma noção de qual que é o nicho daquela prova, assim, quais que são os conteúdos que aquela banca gosta mais de cobrar. Porque no edital pode ter 50 conteúdos, mas na prova pode cair 10. Então, assim, você tem que ser safa para você estudar as provas anteriores e entender, olha, nisso aqui eu preciso realmente saber sobre isso. Esse conteúdo aqui caiu uma vez há 5 anos atrás, então será que eu preciso estudar ele agora? Será que eu preciso tirar a maioria do meu tempo para estudar isso se não cai, entendeu? Se não vão me cobrar? Quais são os estilos das questões? Porque tem banca que ele vai te cobrar o desenvolvimento de um raciocínio para chegar ao cerne daquela questão. E tem banca que já vai te cobrar aquele conteúdo ali pronto. Por exemplo, 1 mais 2 é 4. Ou 1 mais 2 é 4. 1 mais 2 é 3. Perfeito. Rápido e fácil. Mas existem bancas também que falam, olha, Joaninha foi na padaria, comprou uma laranja, conversou com seu amigo Tiago, que tinha mais 2 laranjas, resolveram unir-se essas laranjas e estão hoje dividindo as. Quantas laranjas tem ao total? Então, assim, você vai precisar saber também que é as 3, mas foi cobrado de uma forma diferente e você tem que entender aquele contexto, tem uma certa interpretação de texto. Então, por isso que é bem interessante você saber os estilos das questões, porque às vezes você sabe o conteúdo, mas teve um peguinho ali na hora da escrita, uma pegadinha que é costume de ter naquela banca, que é costume deles fazerem assim, mas por você não conhecer a banca, você caiu na pegadinha, perdeu a questão e reprovou no vestibular. Então, é bem assim, né? Parece um pouco assustador, mas se você conhecer a banca, você já passa dessa etapa. Tá bom. Então, se você não tem só 1 ou 2, eu indico você ter no máximo 3 instituições de foco. Porque, eu vou rodar a pressão vestibular no mundo inteiro. No mundo não, assim, no Brasil inteiro. Beleza, mas tenha 3 principais. A Enem, USP, Unifesp, Unicamp, Unig, né? Então, tenha, assim, um nicho de 3, porque dá para você conhecer as bancas, dá para você conhecer o estilo das questões, dá para você estudar focado, assim, no máximo para 3, para você não abrir demais o seu leque e acabar caindo no conto do vigário achando que vai dar conta de tudo. Porque, querendo ou não, o conteúdo em si você vai saber, independente da instituição. O que você precisa nichar aqui, que eu tô tentando falar nesse vídeo, é como que ele vai ser cobrado, qual que é o estilo e quais são os conteúdos que caem com mais frequência, que muda de uma instituição para outra. Então, aumente as suas chances focando. Você não está diminuindo, você está aumentando as chances de passar. Outra coisa também é saber quais são os conteúdos mais caem, os mais prováveis de cair, focar nesses conteúdos. E os outros conteúdos que raramente caem, vocês deixam para estudar, assim, em momentos realmente que você tenha tempo para fazer isso, que você vai ver que não vai te prejudicar. Eu não tô falando se não estuda, não saiba nada sobre isso. Saiba sobre o assunto, mas saiba o necessário para você saber. Não entre na noia de ficar expert em assunto que não vai cair na sua prova. Então tá, então você já aprendeu várias coisas até aqui, né? Que é focar na instituição que você quer, focar no conteúdo que cai, entender como a banca cobra isso de você, entender como é que é a logística dessa banca. E agora, outra coisa muito importante que eu preciso falar para vocês é que vocês têm a necessidade urgente e emergente de aprender de uma vez por todas a estudar a partir de questões. Eu passei estudando assim. Várias pessoas do meu ciclo passaram estudando assim.
você estuda o conteúdo, você já sabe aquele conteúdo, você vai lá e vai responder questão. Porque assim vai fixar no seu cérebro. Tem um vídeo meu aqui que eu falo as formas de aprendizado. E resolver questão, tipo, você aprende 90% naquele processo. Então, é uma forma de aprendizagem muito boa. E além de resolver questões, vocês precisam, isso aqui também é a forma top de estudar, fazer simulados. Se você não faz um cursinho pré-vestibular e não tem acesso a simulados, assim, que você vai na sala de aula e realmente eles simulam, é bem parecido com o que realmente acontece na prova, você também pode fazer esse simulado na sua casa. Você fala, olha, eu vou responder 120 questões em tantas horas, as horas que a prova, que a instituição te dá para você responder, você imita exatamente o que você faria naquele dia. Inclusive o tempo para transporte, inclusive tomar banho, inclusive o que você vai comer, inclusive a quantidade de água que você vai beber. Gente, simulado é para fazer como você faria na vida real. E simulado é para errar. Você pode errar na comida que você vai comer. Você comeu uma feijoada para fazer seu simulado, te deu, sei lá, um probleminha aí, você teve que ir muitas vezes ao banheiro. Você pode errar no dia em tomar o seu café da manhã com leite, sendo que você é intolerante à lactose. Isso te dá um desconforto. Então, nos simulados, você vai vendo como você é, como você se comporta sob pressão, como você vai se comportar sabendo que você tem 3 minutos para responder uma questão. O seu cérebro, ele vai focar, ele vai pensar, ou você vai ter aqueles 10 minutos de ansiedade aterrorizante depois que você vai conseguir respirar. Então, no simulado, você tem essa noção. E aí você já chega na prova, no dia realmente da prova, sabendo, olha, eu vou levar uma garrafinha de 600 ml de água. Esses 600 ml de água são suficientes para mim beber durante toda a prova. Eu vou precisar de 2 minutos para ir ao banheiro devido à quantidade de água que eu ingeri. Eu vou chegar no local com tantas horas de antecedência, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal. Pelo menos você tem um plano, né? Tô falando que vai acontecer tudo exatamente igual e conforme você planejou, mas pelo menos você tem um leque de autoconhecimento para se preparar no dia. E aí você evita muitas coisas que poderiam te atrapalhar, porque você já tem esse autoconhecimento. Então o simulado ele serve para isso, para você adquirir experiência na realização da prova e você tirar o fator eu como o fator que vai te atrapalhar e vai deixar. Você tira o fator eu, fator ansiedade, fator nervosismo, fator falta de planejamento, falta de experiência. Tira isso de tempo, tira isso pra lá, porque você já treinou o suficiente e aí você vai deixar o seu conhecimento realmente sair ali naquela prova e você vai se entregar pra prova, conseguir fazer a prova de maneira correta, tá? E também você vai treinar mais questões em simulados e treinar com tempo contado, treinar com adrenalina, porque o teu cérebro ele funciona de um jeito sob pressão e funciona de outro jeito tranquilamente. Você sabe o conteúdo de forma muito clara, estudando na sua casa, você acha que você entendeu, mas na hora da pressão você vê que você não entendeu nada, ou foi escrito de uma forma diferente, você não teve capacidade interpretativa, porque você não treinou, tá? Então o cérebro da gente é treino. Então as minhas dicas são essas. Foca na instituição que você quer, conhece o edital muito bem, tá? Conhece o estilo de questão que a banca avaliadora gosta, conhece qual que é o nicho, quais são os conteúdos que mais caem, o que eles acham que são importantes, que cobram todos os anos, saibam desses conteúdos de forma muito clara, de forma muito coesa, tenha certeza desses conteúdos que mais caem. Os conteúdos que caem raramente, estuda um pouquinho para você não ser totalmente ignorante sobre aquilo, mas não investe assim muito o seu tempo nisso. Vá preparado, resolva questões, muitas questões. 70% do seu estudo na reta final tem que ser resolver questões, porque o conteúdo você já tem que estar sabendo. Então, para você ser aprovado, você precisa responder muitas e muitas questões. Faça simulados, simule exatamente tudo da forma que você idealizar fazer. Use esses simulados para você ter o seu autoconhecimento no momento da realização da prova.
planeje cada passo no dia da prova e faça, você vai meio que virar um robozinho. No meu último Enem, eu já tava muito robozinho, gente. Eu já sabia que hora que eu ia chegar, o que eu ia fazer, que caneta que eu ia usar, que hora que eu ia ler a redação, que hora que eu ia preencher o gabarito, que hora que eu ia responder a questão de matemática, como que eu ia selecionar qual questão que eu ia responder, qual que eu ia deixar pra depois. Então, assim, isso tudo eu já tinha na minha cabeça tão claro, tão claro, tão claro, que eu não gastei energia e muito pouco tempo pra fazer. Sabe? Aquela coisa assim, você bate o olho e faz. Isso você só consegue com o treino. Não adianta você achar que vai fazer na hora H, porque você não vai conseguir. Você tem que treinar antes, muito tempo antes. Então ainda dá tempo, tá? Até a prova do Enem, você ainda tem aí alguns meses. E nessa etapa, eu indico pra vocês, foquem em questões, mesmo que você não esteja expert no conteúdo, mas se você tiver se você for safa na hora de responder, você tem muito mais chances de acertar a questão, mesmo sem saber tanto do conteúdo, porque pessoas que sabem muito do conteúdo e não tem nenhuma expertise na hora de responder essas questões e de fazer uma prova em si. Fica nervoso, chora, perde a prova, porque não cuidou do eu que poderia ter sido cuidado no momento dos estudos, fazendo simulados, se preparando emocionalmente também, é muito importante, mas seria outro tema de vídeo. Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu falei um pouquinho mais focado no Enem, até porque eu lancei um vídeo sobre o Enem, mas essas dicas podem ser aí estendidas para outras provas, como eu já havia falado no começo do vídeo. Se tiverem dúvidas, questões, deixem aqui coisas que vocês querem saber a mais, dicas de universidades específicas, assim, eu posso dar uma olhada, uma estudada e trazer aqui para vocês, tá? Um beijo e até a próxima!